Destaques do momento: edifício de apartamentos desaba em Fortaleza. A rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. CSA enfrentando o Atlético Mineiro com novo técnico. Grêmio pega a equipe do Bahia. Destaque também para Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras contra Chapecoense, Goiás, Corinthians e ainda Vasco da Gama e Botafogo. Receita Federal libera quinto lote de restituição do imposto de renda. E sábado tem dia D de vacinação contra o sarampo. Inclusive aqui em Marília, unidades de saúde funcionando para a vacinação da população, das 8 da manhã até às 5 da tarde. É claro, uma data que jamais pode passar em branco, o Dia do Professor, nesse 15 de outubro. Agora, há motivo para a comemoração, em especial professores da rede pública de ensino? O nosso convidado, Juvenal Aguiar, diretor estadual da APUESP, é a entidade que representa professores do ensino público do estado de São Paulo. Professor Juvenal, boa noite, parabéns pela data, já quero o seu comentário. Há motivo para a comemoração? Boa noite, Henrique, boa noite, população de Marília. Boa noite, meu colega professor. Neste momento, infelizmente, nós não temos nenhum motivo para comemorar. Como eu estou praticamente há 50 anos trabalhando em prol da educação pública, eu posso dizer com um pensamento claro, simples e posso dizer com certeza, a pior praga que aconteceu no estado de São Paulo contra o professor e contra o funcionalismo público chama-se João Dória. Olha bem o que eu estou falando, Zé Henrique. É a maior praga que aconteceu no estado de São Paulo. Por que a maior praga? Durante a campanha ele disse, se tiver alguma proposta para melhorar o salário do funcionalismo público, eu vetarei. Nós estamos aí há 10 meses do governo João Dória. Ele não atende à APUESP em nenhum momento. O seu secretário da Educação, às vezes conversa com a APUESP, promete que vai tentar resolver algum ponto da pauta e simplesmente não resolve absolutamente nada. E só faz maldades. Aquilo que vem do Palácio dos Bandeirantes, via Secretaria da Educação, é repudiado pelos professores. Para você ter uma ideia, Zé Henrique, sem discutir nada com ninguém, eles resolveram fazer o calendário anual ano que vem em quatro períodos, ou seja, as férias dos professores serão colocadas em 4 períodos, ao invés de dar aquela férias que é tradicional, e não está nem combinado com as prefeituras. De repente o professor ele vai ter que trabalhar numa rede, acumular com outra rede em período diferente, e balbal as suas férias. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo dessa nova praga, desde 2017 nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal um reajuste de 10,15% baseado na lei do piso. Supremo Tribunal Federal mandou pagar. Alckmin não pagou, o França, enquanto candidato, prometeu que pagaria, enquanto governador naquele pequeno período, prometeu que pagaria, mas infelizmente ele perdeu as eleições, veio o dom João Dória e disse que não paga porque não tem dinheiro. O piso nacional aumentou esse ano de novo mais 4,5%, ou seja, mais de 15% de reajuste. E São Paulo está indo para o lado contrário da história. Para você ter uma ideia, Zé Henrique, como está a situação do estado de São Paulo, o estado do Maranhão, aquele estado que todo mundo sabe, um estado paupérrimo, desculpe os maranhenses que não têm culpa disso, um estado com economia pequena, etc. O professor naquele estado tem um piso salarial, pasmem, população,
de R$6.000. Esse é o piso do professor do Maranhão, porque lá tem o Dino, um juiz aposentado, que maravilhosamente sabe que a educação faz a evolução do país, dá o progresso do país, e ele faz de tudo para dar o maior piso do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, é pouco mais que R$2.000, para vergonha dos paulistas e por essa praga chamada João Dória. E, por outro lado, ele inventou aí também o tal da melhoria de método de resultado, uma empresa privada para cuidar de parte da educação, que simplesmente é dinheiro público que vai para a iniciativa privada. Inventou também o Novotec, fez uma série de outras inovações que não resolve absolutamente nada. O nosso professor no estado de São Paulo, ele está totalmente perplexo, porque, infelizmente, tudo é contra ele. Quando eu escrevi esse livrinho aqui, há mais de 10 anos, cujo título é Genocídio Educacional no Estado de São Paulo, eu achava que a educação estava no fundo do poço. Faz 10 anos que eu escrevi esse livro. O ano passado, eu atualizei esse livro, foi o livro mais vendido lá na Bienal do Livro. Tá? Tive felicidade de... Foi o livro mais vendido para praticamente todos os estados do Brasil. Muitos representantes levaram, continua sendo bem vendido, só que não adianta nada. Mandei esse livro para o secretário, mandei para o governador, recebi a resposta. Não, nós vamos verificar se podemos melhorar, mas tudo continua na promessa. Agora, meus colegas professores, amanhã nós temos aquela reunião dos representantes de escola, é extraordinária, não tem abono de ponto. O professor que puder, deu uma passada lá na PUESP, que nós precisamos conversar um pouco. Tem muita gente que já está falando em greve. Eu até que gostaria de fazer uma grande greve nesse estado para mostrar para o Brasil a praga que é o João Dória. Porque eu estou falando isso, não é simplesmente analisando a situação. Estou falando isso com uma certa revolta, porque eles querem continuar deixando o nosso salário simplesmente congelado. Ora, congela-se o salário, nem a inflação quer nos dar. O que acontece? Congelou o salário, significa compra-se menos, significa vida pior, significa mais desemprego, significa mais miséria na população. É isso que nós estamos herdando aí, aqui no estado de São Paulo, através da praga chamada João Dória e do país inteiro da outra praga chamada Bolsonaro, que infelizmente, junto com Paulo Guedes, aplicando as regras neoliberais, está acabando com a economia brasileira, está destruindo tudo, entregando tudo quanto de mão beijada para as grandes multinacionais, para o exterior, tudo de riqueza que nós temos. E, lamentavelmente, a gente não consegue fazer nada, porque parece que a população está simplesmente ou doutrinada por determinada parte da população que acha que pode resolver as coisas dessa maneira. Neoliberalismo não resolve o problema de ninguém, a não ser problema dos banqueiros, dos rentistas, e tem mais, até as empresas de Marília. Se avançar o neoliberalismo, pode ter certeza que não há como competir com as empresas norte-americanas. Nós já temos quebra da empresa de Marília, quebra do comércio de Marília, e simplesmente os empresários parece que continuam apoiando essa política neoliberal. Eu sou um humilde professor, embora tenha lá o mestrado, conheço bastante, um pouco de política, mas nós estamos no caminho errado. Abandonando a educação pública brasileira, nós estamos abandonando as futuras gerações. E o governo que faz isso, ele tem que ser chamado de a praga, mais uma praga para a educação pública desse país. Bem, não há incentivo, a começar salarial para os professores, não há interesse exatamente em seguir a carreira. E aí não há uma qualidade de formação técnica. A população vem enfrentando esse reflexo no dia a dia.
não, professor Joveral? Olha, sem dúvida nenhuma. Se eu como tenho aí 50 anos de educação pública, eu poderia ter falado para meus filhos, ó, vão para a área da educação, vai fazer lá história, geografia, tecnologia, etc., que é bom para vocês, vão ter uma família, vão manter a família, etc. Só que, infelizmente, eu não pude falar isso para os meus filhos. Tá? Um dos meus filhos está lá na Irlanda hoje, trabalhando na Irlanda, fez um mestrado na área das ciências de computação, acabou indo para a Irlanda, está numa situação definida lá. O outro acabou de chegar da Suíça, vai de novo para a Suíça, mas tentando enfrentar um outro tipo de profissão. Por quê? Porque, infelizmente, o profissional que é professor, ele está sentindo na pele, ele não vai pedir para o seu filho ser professor, de maneira nenhuma. Porque, infelizmente, nós estamos encontrando uma situação, a universidade está perdendo recursos, a pesquisa está perdendo recursos, a saúde está perdendo recursos, estamos perdendo os nossos multinacionais, estamos perdendo tudo. E parece que todo mundo foi anestesiado numa campanha aí, que falava-se exatamente que eles iam fazer isso, que estão fazendo, e a população acabou dando o cheque em branco a esse neoliberalismo. E o que está acontecendo, população? Dá uma olhada, que o empresário que não viu ainda, dá uma olhada naqueles que compram na sua empresa, dá uma olhada lá na fábrica como ela está, que cada vez está comprando menos. Ou a gente vai ter um choque de realidade desse país, ou a situação vai piorar muito ainda. Infelizmente, meus colegas professores, nós não temos nada a comemorar, a não ser a nossa garra, a nossa vontade de trabalhar, a nossa vontade de servir a população, de dar a nossa boa aula. Só que nós não somos aí o sacerdócio. Nós temos que comprar a nossa alimentação, o nosso vestiário, pagar as nossas contas, e o professor precisa de valorização. Lamentavelmente, lá naquela Assembleia Legislativa, que eu tenho participado lá da Comissão de Educação, porque a presidente da Bebel é presidente da Comissão de Educação, nós temos a lei do Plano Estadual de Educação, que tem a meta 17, que mostra claramente a necessidade de valorizar o salário do professor, de resolver os problemas das nossas categorias menores, a categoria O, por exemplo, está tudo no plano estadual. Só que quando a nossa presidenta coloca o tema em discussão, vira uma verdadeira guerra contra ela. Porque os deputados paulistas, exceto o pessoal da esquerda, nenhum deles tem vontade de enfrentar o problema e resolver de fato o problema da educação, que deveria ser o setor principal da nossa nação para o nosso desenvolvimento. Onde no mundo houve investimento em educação, o país se desenvolveu. Onde não tem investimento, vai cada vez pior. Essa é a grande realidade, Zé Henrique. Eu estou falando isso com uma certa revolta, porque tudo que eu vejo, a gente escreve nos jornais, fala aqui da televisão, fala no rádio, nós enfrentamos isso no estado inteiro e ninguém resolve absolutamente nada. O ano que vem estaremos aqui mostrando que a escola pública piorou mais ainda. Muito bem. Obrigado, professor Joveral Aguiar, diretor estadual da PUESP, entidade que representa os professores da rede pública de ensino no estado, neste Dia do Professor. Apesar de tudo isso comentado pelo professor Joveral, parabéns a você, professor. Destaques finais. Caixa Federal oferece empréstimo a caminhoneiros. O juro pode ser de 2,29%. E lembrando, de novo, se você tem crédito no Nota Fiscal Paulista, quiser utilizá-lo para abatimento do IPVA do ano que vem, prazo termina dia 31. A Ford convoca para recall proprietários do Carrete
o K Sedan EcoSport. Há problema no banco dianteiro. Procurar, então, a concessionária Ford. Prêmio da Mega Sena acumula de novo 34 bilhões. Lembrando que, a partir do dia 11 de novembro, as apostas das loterias da Caixa Federal serão reajustadas. E, mais uma vez, confirmando, o governo do Estado está confirmando inscrição aberta para vestibular da FATEC e também Univesp. E o governo federal está anunciando 13º para quem recebe Bolsa Família, inclusive muita gente aqui em Marília. Obrigado pela sua atenção e até a próxima com a informação aqui no 4. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.